Antes de começar o vídeo, só quero te falar que no final do vídeo eu vou dar um recado muito importante para você que quer ser aprovado na sua faculdade, no seu concurso, enfim. Fica até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar muito de ouvir isso. E aí, gente, eu sou o Lucas e eu tô aqui para te convencer a nunca mais estudar menos do que 2 horas por dia. Brincadeiras à parte, mas na verdade, depois que eu comecei a estudar 2 horas por dia, não mais e não menos do que isso, eu tive resultados muito bons e eu vim aqui compartilhar esses resultados e mostrar como que você também pode ter esses resultados aplicando as técnicas que eu vou te passar agora. Não preciso nem te dizer para você deixar o like e o comentário. Isso, comente aqui embaixo no vídeo quantas horas você estuda hoje. 1, 2, meia hora. E se você também não estuda, fala que não estudo. E depois do vídeo, eu quero que você comente novamente se você concorda com o que eu falei e vai passar a estudar 2 horas. Conta aí com o seu comentário, eu vou ver e vou responder. Não esquece também de se inscrever no canal. Antes de eu te falar como você vai fazer isso que eu faço, de estudar 2 horas por dia, eu vou te mostrar o porquê eu estudo 2 horas por dia. Eu me baseio em 3 motivos principais que me fazem seguir esse cronograma, essa rotina drasticamente todos os dias. Primeiro motivo: quando você se compromete a ficar 2 horas sentado na cadeira estudando, você reduz muito as suas chances de distração. Consequentemente, você não faz pausas, você não toma café, você não bebe água, você não vai no banheiro. Não é impossível fazer isso, ficar sem fazer isso apenas 2 horas no dia e vai te ajudar muito. Diferente do Pomodoro, que você pausa, faz uma pausinha de 5 minutos e volta. Nessas pausas, você pode acabar se distraindo, você pode acabar passando dos 5 minutos e perder literalmente a sua sessão de estudo por alguém que te chamou, uma coisa que você viu no celular, aí você vai no banheiro, bebe água, mexe com o cachorro. Então, eu já usei o método Pomodoro, mas hoje eu uso as 2 horas seguidas porque isso evita drasticamente o número de pausas que você vai dar na sua sessão de estudos. Segundo motivo, existe um período que é aproximadamente de 15 a 25 minutos entre nós seres humanos, que é o período que nós chamamos de entrada no flow. Ou seja, é o tempo que você leva para se conectar com aquilo que você está estudando e não ver o tempo passar. Sabe, quando você está fazendo uma coisa e de repente já acabou? A princípio, 2 horas podem parecer muito, mas depois que você passa desse período de concentração, você entra no estado de flow, que é após 15 até 25 minutos, dependendo da pessoa. Então, quando você fica lá, vou estudar meia hora, você leva 20 minutos para entrar no flow. E aí, quando a coisa está indo, quando você está concentrado, você pausa 5 minutos e aí acaba com esse flow. Quando você volta, você vai ter que gastar mais 20 minutos para se concentrar novamente. Então, nas 2 horas, você gasta aí uns 20 minutos aproximadamente para de fato se concentrar no conteúdo. Depois, essa 1 hora e 40 que sobrou é pura produtividade. Pode fazer experimentar. Terceiro motivo. Primeiro, que você se compromete a cumprir toda a sua tarefa nesse período, seja um trabalho, uma prova, um estudo ou uma matéria. E depois que você acaba, você tem todas as outras 22 horas do dia livre para você fazer o que você quiser. Então, se você se concentra num curto período de tempo, você concentra todas as suas energias naquele momento, você consegue realizar tudo o que precisa naquele momento e depois você faz o que você quiser. Talvez o seu projeto seja um pouco maior, ou a sua quantidade de matéria seja um pouco maior, mas você pode estender esse período de 2 para 3, até 4, quanto você quiser. Mas a ideia é você manter foco e esforço total naquele momento. Assim você aproveita ao máximo ele e o resto fica livre para você usar como quiser. Bom, eu acho que agora eu já te convenci e te mostrei que é vantajoso você estudar 2 horas seguidas no dia. E eu vou te mostrar como você pode fazer isso, as técnicas que eu uso para fazer isso e tem dado certo. Técnica número 1. Se a gente está falando aqui de 2 horas, e eu acabei de falar no motivo terceiro, que quando você estuda as 2 horas, você não precisa mais estudar no seu dia. Então, essas 2 horas vão ser blocos diários, 2 ou 3 horas. Antes do dia que você for estudar, programe, se organize um dia antes, o que você vai fazer nessas 2 horas. Assim, você já começa o horário
E não perde nem tempo, nem pensando o que você deve fazer, nem abrindo a folha do caderno, por exemplo. Você já pode deixar lá seu caderno, seu computador, algum atalho para o link que você vai acessar, com as canetas, com seu tablet, enfim, com tudo que você precisa para estudar, que é só você sentar na cadeira e passar 2 horas consecutivas ali, completamente focado. Técnica número 2. Você precisa, obviamente, estar preparado, digamos assim, com uma água ou talvez um lanche. Eu particularmente não costumo comer nesse período de 2 horas, que eu até acho curto e não dá nem para sentir fome, mas se você sente necessidade, você pode pegar uma fruta, alguma coisinha e deixa do seu lado. A ideia é fazer com que você não se levante da cadeira em hipótese alguma. Deixa a garrafa de água, deixa um biscoito, uma fruta ali, para você comer se você quiser e não se levante. Vale também dizer para você ir ao banheiro antes, para não dar aquela vontade na hora. Técnica número 3. Você precisa eliminar suas distrações. Eu pego o meu celular e tiro de longe de mim. Coloca em outro cômodo, em cima do armário, desligado, sem nenhuma conexão com ele. Ele tem que ficar fora do seu ambiente. Fecha a porta, tranca a porta, fala com as outras pessoas que estão também na casa, que você vai se concentrar naquele período e não vai mais ser interrompido. Depois, as pessoas podem te chamar, mas naquele período, ninguém vai falar com você. Técnica número 4. Por fim, a melhor técnica que você pode usar para conseguir fazer isso é estipular recompensas. Se você se comprometeu a ficar 2 horas estudando no dia, e você vai fazer tudo o que você precisa nessas 2 horas, você pode se permitir fazer algo que você queira. Então, assistir uma série, fazer um esporte, fazer um vídeo, um passatempo, enfim, qualquer coisa que você queira fazer, depois que você cumprir essa tarefa, esse período de 2 horas, você vai ter o tempo livre para fazer isso. Então, se permita, estipule recompensas. Se eu conseguir fazer isso, nesse período, eu vou poder fazer aquilo outro que eu tanto quero. Bom, são essas 4 técnicas que você deve usar para conseguir estudar esse período. Mas é óbvio, vale dizer que você não é uma máquina, eu não sou uma máquina, ninguém de nós somos uma máquina. Então, tá tudo bem se você não conseguir estudar de fato as 2 horas. Sei lá, se acontecer alguma coisa, você precisar sair no meio disso. Ou se por algum motivo algo te atrapalhou, tudo bem, você tem um outro dia para fazer. E mesmo que você não consiga todos os dias, se pelo menos dessas 2 horas você estudar 1h30 focada, 1h40, ou que seja 1 hora, tá ótimo. A ideia é você estudar o máximo período possível sem nenhum tipo de distração. Quanto mais você conseguir prolongar, melhor. E agora eu tenho um recado muito importante para você que eu tinha dito lá no início do vídeo. O pulo do gato é que para você consiga estudar 2 horas focadas, você precisa ter programado o que você vai estudar. Não adianta você simplesmente sentar na cadeira e falar, vou estudar 2 horas. Você precisa saber exatamente o que você vai fazer durante todos aqueles minutos. Ou seja, você precisa de um cronograma, você precisa de uma programação que te mostre cada passo a passo o que você vai fazer. Ah, eu vou assistir X aulas, depois eu vou fazer X números de exercícios, depois eu vou revisar, ou então eu vou fazer um texto. Enfim, você precisa disso. Senão, você vai ficar 2 horas sentado na cadeira, entediado, sem saber o que fazer, sem concentração, sem nenhum aproveitamento. Melhor você, sei lá, dar uma volta com seu cachorro, porque isso não vai adiantar de nada. E a dica que eu deixo a vocês, um recado muito importante, é que vocês se organizem de alguma maneira nesse período de 2 horas. Eu costumo usar planilhas, normalmente separando por dias ou até mesmo por horários. Você pode fazer as colunas de segunda, terça, quarta, quinta e sexta e colocar lá os horários do seu dia. Ou então uma sequência de matérias e coloca os horários que você vai estudar. Existem vários modelos de planilhas, tanto para celular como para computador, que você pode utilizar e se organizar, ter uma visão mais clara do que é preciso fazer. Então, eu vou deixar aqui embaixo o link da planilha que eu uso, que eu gosto muito de usar e uso para organizar meus estudos, meus cronogramas. E é uma planilha que serve, seja para você que está estudando para concurso, ou para o Enem, na sua faculdade, enfim. Se você quer organizar os seus estudos de alguma maneira,
Eu vou deixar essa planilha aqui embaixo e eu tenho certeza que vai te ajudar. E era isso. Eu quero saber o que você faz para se concentrar, para estudar, se manter focado. Comenta aqui embaixo se você já estuda 2 horas ou você ainda não conhecia essa técnica de estudar por um longo período, se você vai fazer isso. E se por acaso tem alguma dica aí que você achou que poderia ajudar para as pessoas que vão estudar um longo período, deixa aqui na descrição que com certeza vai ser de grande ajuda para todos nós. Novamente eu peço que você se inscreva no canal, deixe seu like, comente alguma coisa, alguma dica e conto com a sua presença no próximo vídeo. Valeu!